Bom dia, bom dia! Começando aqui o nosso Café com a Nutri. E hoje de manhã, o nosso sagrado pãozinho aí, né? Que muitos adoram comer. E aí, mas você sabe comprar na hora, né, de for ao mercado, qual, né, dos pães integrais é o melhor? É tudo igual? Como que eu faço para avaliar, né, qual me traz mais benefícios? Aparentemente, né? Quando você fala uma fatia de pão integral, parece ser todos iguais. E aí o que mais a gente escuta é, tem que estar escrito que é 100% integral, ou olhar na tabela e ser a primeira farinha integral. Bom dia! Então, como que eu faço, né? Então, se tiver lá escrito que é 100% integral, é uma boa opção? Então, eu trouxe aqui, ó, esse aqui é um pão 100% integral. Então, isso quer dizer que a primeira farinha dele é a farinha integral. Então, se a gente for ler, aí que tá, a gente tem que começar a ver mais as tabelas, né? O escrito aqui, né? Os ingredientes dele. Então, vamos comigo aqui. Então, eu vou pegar esse e vou ler pra vocês o que tem dentro dele. Então, ele tem farinha de trigo integral, glúten, trigo, açúcar, o óleo, germe de trigo, sal e os conservantes. Então, esse aqui é um pão integral que a gente encontra aí facilmente no mercado. Aí agora eu vou mostrar pra vocês outro pão integral. Esse pão integral aqui, ele é um pouquinho mais difícil de achar. Opa, voltei. Mas olha a diferença dele. Ele tem farinha de trigo integral e centeio, farinha de trigo, aveia, gergelim, linhaça, aí tem as farinhas, as sementes, sal, castanha, óleo, vitamina C, vinagre, cálcio e água. Então, o que vocês viram de diferente aqui? Ele não tem acréscimo de glúten e ele não tem conservantes. Então, qual é a grande diferença de um para o outro? É principalmente a questão do acréscimo do glúten. Porque quando você compra um pão com uma farinha 100% integral, esse pão tende a ficar muito seco, muito duro, né? Não tá macio, e outra, ele não dá rendimento para a indústria, e isso é péssimo, né? Então, a indústria também tem que ter uma boa questão de rendimento. E o glúten, ele é responsável por isso, por deixar macio e por dar rendimento. E aí, eles colocam já como segundo ingrediente o glúten para fazer esse papel. E aí, quando você pega um pão desse, ele tem uma quantidade de glúten muito maior do que um outro tipo de pão. Esse caso aqui que não tem acréscimo. São poucas marcas que não tem esse acréscimo, mas existe. E é importante a gente olhar para ver. Porque não adianta a gente ficar... Então tá, eu quero melhorar minha alimentação, eu vou pôr um pão integral e só começar a colocar muito desses pães aí que acrescentam o glúten. Pensando que hoje em dia, esse acréscimo do glúten não é o mesmo que existia há um tempo atrás. Então a farinha, ela já está enriquecida a mais com esse glúten. E aí, com mais glúten ainda na farinha, isso acaba ficando mais inflamatório. Ok? Que tem, né, no caso desse aqui, tem as sementes que ajudam, né, toda a questão de modulação intestinal, tem a parte de vitaminas e minerais a mais. Com certeza é muito melhor do que o pão branco, nem se compara. Mas se a gente tem a opção de ter um outro pão que não tem esse acréscimo de glúten, é gostoso igual e é prático igual, vamos optar por esses aqui, tá? Então, quando vocês forem olhar, dá uma olhadinha lá nos ingredientes, vejam isso, porque esse pão ele fica muito mais, por mais que ele esteja feito com farinha de trigo integral, o fato de não ter esse acréscimo aí já é uma grande coisa, porque é como se fosse o dobro de glúten que tem neste pão do que neste, né? E se a gente for ver, o glúten, para quem não conhece, ele é uma fibra elástica que pode gerar inflamações. Então, para quem tem algum tipo de doença inflamatória, até mesmo dificuldade de emagrecimento, pode sim ser por uma inflamação interna. Bom dia! Então, tem que tomar cuidado, né, com isso, o acréscimo. Às vezes as pessoas, é pão integral, então eu vou comer de manhã, de tarde e tudo mais. Se for esse daqui, que é um pão não tão inflamatório quanto o outro pão, ainda a gente pode, né, balancear melhor. Então, Giovana, eu posso... E aí eu tenho que ficar só nesse? Não, mas se você tem a opção de escolha,
escolha o que não tem acréscimo de glúten, porque ele vai te inflamar muito menos e gerar todos os benefícios aí da quantidade de fibra. Fora que esses pães, eles não têm os conservantes também, gerando ainda menos inflamação do que os outros. Então, isso é importante a gente colocar ali na ponta para fazer boas escolhas. Então, é difícil achar, mas às vezes quando você acha no mercadinho, você já deixa fixo ali pra comprar. Então hoje existe a marca Pinheirense, tem essa marca natural UG, tem marcas da região mesmo ali, aqueles pães mais caseiros também acabam não tendo esse acréscimo de glúten. Então a minha dica de hoje é: observem, leiam o rótulo, tá? Não é porque coloca lá é 100% integral, é 100% saudável, que não é bem assim, tá? A gente tem que estar atento. E ao longo dessa semana eu vou colocando aqui mais alguns alimentos essenciais aí que a gente, né, compra no mercado, pra gente ficar atento do que realmente é saudável e o que não é saudável, né? O que que a indústria coloca ali como marketing, mas a gente tem que estar atento, principalmente aos ingredientes, para saber se é ou não é saudável. Então não perca as lives dessa semana, já compartilha aí com a sua família, com os seus amigos, para que eles também tenham essas informações, e eu espero vocês amanhã aqui. E se vocês tiverem sugestões de produtos, me coloca aqui para eu também falar sobre os produtos que vocês têm mais dúvida, ok? Um grande beijo, um excelente dia para todos.